vamos para a nossa última, derradeira aula desse ano, né, do CJB, né? Então a gente teve aí um percurso árduo, né, pela biologia, né? Vimos vários temas, não todos, mas vimos os que eu julgo mais importantes, né? E a gente vai encerrar essa nossa caminhada pela biologia com a revisão para o Enem, né? Eu trouxe algumas questões, algumas do próprio Enem, outras questões cara de Enem, para a gente poder, né, fechar, né, com a cereja do bolo, né? Fechar tudo com a cereja do bolo. Então, que é justamente essa revisão que a gente vai começar a partir de agora, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Então, a primeira questão diz o seguinte, né? Asparagina é um aminoácido não essencial. Entenda por aminoácido não essencial os aminoácidos naturais, né? Veja só, nós temos dois tipos de aminoácidos, aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais, que eu também posso apelidar de não essenciais, são aqueles que nosso organismo produz, ok? E portanto, não há tanta necessidade de adquiri-los na alimentação diária, visto que nosso organismo produz esses aminoácidos. E os aminoácidos essenciais são aqueles que nosso organismo não consegue produzir e pela incapacidade de produzi-los, a gente tem que obter na alimentação. Os aminoácidos, nós temos 20 aminoácidos na natureza, né, que podem ser codificados por nosso código genético, né? Então, nós temos 20 aminoácidos, portanto, ali que serve para produzir nossas proteínas. Desses 20 aminoácidos, 11 são naturais, ou seja, 11 são não essenciais. E 9 são essenciais, ou seja, 9 são aqueles que a gente não consegue produzir e tem que adquiri-los comendo alimentos que são ricos em proteínas de alto valor nutricional, como por exemplo carne, leite, ovos, né? Os produtos de origem animal são sempre muito ricos em proteínas e principalmente em proteínas de alto valor nutricional, que são essas proteínas que têm esses tais 9 aminoácidos essenciais, ok? Pessoal, então a asparagina é um aminoácido não essencial, ou seja, natural, né? Produzido pelas células do organismo, né? Algumas células cancerígenas, né, células mutadas, por exemplo, né, não se, não se consegue sintetizar esse aminoácido, mas precisa dele para o seu metabolismo, ou seja, as células normais de nosso corpo produzem sim asparagina, mas as células mutadas, né, que são as células do tumor, por conta dessa mutação, não consegue produzir asparagina, mas precisa da asparagina, né, para produzir suas proteínas. Caso a célula utilizasse asparagina para produzir um polipeptídeo de ação extracelular, então caso a célula utilize asparagina para produzir um polipeptídeo, o que é um polipeptídeo? Uma proteína. Opa, se é uma proteína, onde é que a gente faz biossíntese de proteína? Nos ribossomos. É lá nos ribossomos onde as proteínas são sintetizadas, produzidas, né? Porque o ribossomo traduz o RNA mensageiro. O ribossomo percorre o RNA mensageiro do códon de início ao códon de parada, traduzindo esse RNA mensageiro em uma proteína. E onde é que a gente tem ribossomos? A gente tem ribossomos no citosol e temos ribossomos na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Esses ribossomos do citosol sintetizam proteínas que vão ficar no citosol. Os ribossomos livres no citosol, livres no citoplasma, entenda. Esses ribossomos vão sintetizar proteínas para ficar no citoplasma, para servir como enzimas lá no citoplasma, né? Ou para fazer parte do citoesqueleto, enfim, para ficar lá no citoplasma, ok? Agora, os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso também sintetizam proteínas. Só porque essas proteínas vão sempre para o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi
recebe, armazena, modifica e empacota essas proteínas. E libera essas proteínas de 3 formas. Ou para a membrana plasmática, ou para formar os lisossomos, que é aquela organela cuja função é digestão intracelular, ou para exportação, vesículas de secreção. Então perceba que ele está dizendo que vai produzir um polipeptídeo, precisa da asparagina para produzir um polipeptídeo, uma proteína de ação extracelular, ou seja, uma proteína que vai para fora. Então, se essa proteína vai para fora, vai ser produzido não pelos ribossomos livres no citosol, mas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, para ir para o complexo Golgi, empacotar essa proteína na forma de vesículas de secreção, para elas serem lançadas extracelularmente. Então, para ação extracelular. E desejássemos saber o trajeto da asparagina desde sua entrada na célula até a sua saída. Poderíamos marcá-la radioativamente, né? Se a gente podia botar ali um carbono pesado, né? Um carbono radioativo, um nitrogênio radioativo, ok? Para a gente poder ver o percurso dessa asparagina no decorrer dessa síntese de proteína. Nesse caso, ele seria detectada em sequência nas seguintes estruturas celulares. Como eu disse, se uma proteína para exportação vai ser produzida no retículo endoplasmático rugoso. Depois vai para o complexo Golgiense, onde vai ser empacotado em vesículas ou grânulos de secreção. Portanto, a resposta é a letra C. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: durante a fotossíntese, né, a reação entre o CO2 e a 1,5-bisfosfato de ribulose, a 1,5 ribulose bisfosfato, também a gente pode chamar, é catalisada pela substância rubisco, né, catalisada, né? Quem catalisa as reações químicas, as reações bioquímicas são as enzimas, né? Então, a rubisco vai ser o enzima. E se é uma enzima, é uma proteína, né? Veja só. Então, durante a fotossíntese, a reação do CO2 com a ribulose 1,5-bisfosfato é catalisada pela substância rubisco. Portanto, é uma enzima, né? Já que catalisa uma reação bioquímica nos seres vivos. De acordo com alguns autores, essa enzima, ó, como eu disse para vocês, a enzima é uma proteína especial, né? Uma proteína que tem função de biocatalisador ou de catalisador biológico, visto que ela acelera, né, as reações químicas sem haver a necessidade de aumento de temperatura, uma vez que elas mitigam, minimizam, diminuem a energia de ativação. Né? Então, essa enzima é a mais abundante da Terra. Ela é a proteína mais abundante da Terra e representa cerca de 50% do total de proteínas do cloroplasto. Se um determinado herbicida atuar como inibidor da molécula de rubisco, né? Então veja, se um determinado herbicida, né, atuar como inibidor da molécula de rubisco, qual é que é constituído de? Então o herbicida vai, se um determinado herbicida atuar como, é porque eu me desconcentrei com meu filho gritando ali. Se um determinado herbicida atuar, fala meu filho, estou dando aula. Então, se um determinado herbicida atuar como inibidor da molécula de rubisco, o qual é constituído de, a rubisco é uma enzima. Se é uma enzima, é uma proteína. Se é uma proteína, é formado de aminoácidos, né? Que é constituída de aminoácidos. A sua aplicação na planta terá como consequência direta ou... Então, veja só, a rubisco, ela atua, né, na transformação da redução do CO2 à matéria orgânica, né? Então, se a rubisco atua na transformação do CO2 em matéria orgânica, então a rubisco atua na etapa química da fotossíntese.
ok? Porque a fotossíntese é dividida em duas etapas. Etapa fotoquímica, ou etapa de claro, e etapa química, ou etapa de escuro. A etapa fotoquímica, que é aquela onde há a participação da clorofila. E a clorofila vai capturar a luz solar na etapa fotoquímica, e essa luz solar vai ser utilizada para produzir ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH, lá na etapa química, com a participação da rubisco, vai servir para pegar o CO2 e transformar em matéria orgânica. E, portanto, se o herbicida danifica a rubisco, portanto, vai danificar o processo de transformação de CO2 em matéria orgânica, que é a etapa química, que também é apelidada de ciclo de Calvin. Então, veja, marque a opção que preenche a alternativa 1 e 2. Então, a 1 é aminoácido, né? Não tem problema nenhum, é aminoácido. E 2, será inibe a fotólise? Não, porque a fotólise acontece na etapa fotoquímica. E o herbicida atua na rubisco, portanto, na etapa química, ok? Que é o ciclo de Calvin. Nucleotídeos não, esse aqui eu já disse que é aminoácido, porque a rubisco é uma enzima, se é uma enzima é uma proteína, e as proteínas são formadas de aminoácidos, ok? Então, nucleotídeo não, monômeros não, aminoácidos sim, e interrupção do ciclo de Calvin, que é justamente a etapa química, ok? Então, seria aminoácido e 2 seria a etapa, o ciclo de Calvin, ok? Vamos para a terceira questão. Veja a terceira questão. Os neutrófilos são um tipo de glóbulos brancos do sangue. Perceba, nós temos o sangue, que é um tecido conjuntivo de transporte, portanto, o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é formado de duas partes, de plasma e elementos figurados. O plasma é a parte líquida do sangue, ok? E esse plasma corresponde a 55% do volume sanguíneo. Imerso nesse plasma, nessa parte líquida do sangue, nós temos os elementos figurados. Os elementos figurados são células e fragmentos de células que formam o tecido sanguíneo, que corresponde a 45% do volume sanguíneo. E quem são essas células e esses fragmentos de células? São as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias, que também são chamados de glóbulos vermelhos, que servem para transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, que tem por função defesa. E as plaquetas, que também são chamados de trombócitos. As plaquetas são fragmentos de células e tem por função, então as plaquetas não são células, são fragmentos de células e tem por função coagulação sanguínea, ok? O interessante é que esses tais leucócitos ou glóbulos brancos, que têm a função de defesa, eles são de vários tipos. Nós temos vários tipos de leucócitos, ok? Que a gente divide em dois grandes grupos, nos leucócitos granulócitos e nos leucócitos agranulócitos. Os granulócitos são os acidófilos, os basófilos e os neutrófilos. Só lembrar da química, né? Ácido e base e neutro, né? Então são os acidófilos, os basófilos e os neutrófilos, ok? E nós temos os leucócitos agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Eu quero que vocês entendam que entre esses leucócitos tem aqueles que defendem nosso corpo fazendo fagocitose, ok? São as células fagocíticas. As principais células fagocíticas são os neutrófilos e os monócitos. Os monócitos que depois se transformam em macrófagos quando sai do sangue. Então, os neutrófilos e os monócitos macrófagos são as células que defendem nosso corpo justamente fazendo fagocitose, né? São fagocíticas. Então, tá aqui o neutrófilo. Então, veja só, os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue. São responsáveis, inclusive é o leucócito mais abundante em nosso sangue, viu? É o leucócito mais abundante em nosso sangue. Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue. São responsáveis por combater infecções.
eles são capazes de fagocitar bactérias, né, corpos estranhos, bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, lá no laboratório, um cientista cultivou in vitro, ou seja, ex vivo, fora do corpo, dentro de um tubo de ensaio, né, in vitro, os neutrófilos com bactérias gram-positivas. Bactérias gram-positivas são bactérias que absorvem corante de gram, né? Elas ficam coradas de cor violeta, né? Ficam bem coradas. As quais apresentavam a parede celular verde fluorescente, né? Para ficar bem destacada. Uma hora após a infecção, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio, né? Então, uma hora após os neutrófilos atacarem essas bactérias, que são os corpos estranhos, o cientista foi ver esses neutrófilos ao microscópio e verificou a fluorescência dessa bactéria, né, verde, que eu estava lendo aqui, em organelas dentro dessas células. Veja só, que organela era essa? Veja só, o neutrófilo foi lá na bactéria invasora e fagocitou a bactéria invasora. E o que é fagocitar? Ela englobou essa bactéria invasora e jogou para dentro de sua célula, deixando essa bactéria invasora dentro de uma vesícula, né? É um transporte mediado por vesícula. O nome dessa vesícula é fagossomo. Depois dessa bactéria, dentro do leucócito, dentro do neutrófilo, essa bactéria vai ser digerida e, consequentemente, eliminada, destruída, né? Se a bactéria ficou dentro do fagossomo, lá dentro, que é uma vesícula, dentro do neutrófilo, e essa bactéria vai ser digerida dentro do neutrófilo, e então vai ser uma digestão intracelular. E toda digestão intracelular acontece com a participação de uma organela chamada de lisossomo. Então eu vou ver essa fluorescência no primeiro momento no fagossomo e no segundo momento no lisossomo secundário. O lisossomo secundário é a fusão do lisossomo primário com o fagossomo. Então, o lisossomo primário, cheio de enzimas hidrolíticas, digestórias, se funde com o fagossomo e forma o lisossomo secundário, também chamado de vacúolo digestório. Então, nesse experimento, quais organelas celulares podem ser visualizadas pelo cientista com a coloração verde fluorescente? Então, logicamente, que vai ser o fagossoma e depois o lisossomo, ok? Lisossomo secundário. A resposta é letra C. Vamos para a próxima questão. Então vamos lá. Questãozinha do Enem, né? A eritropoetina, né, é um hormônio endógeno, ou seja, um hormônio produzido por nosso corpo, secretado pelos rins, inclusive, né? Então, a eritropoetina, a siglazinha aqui, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Eritrócito é a mesma coisa de hemácia, que é a mesma coisa de glóbulos vermelhos, ok? Ou seja, a eritropoetina, produzida pelos rins, estimula a eritropoiese, ou seja, a produção de eritrócitos, a produção de glóbulos vermelhos, a produção de hemácias, né? Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, ou seja, artificiais, né, têm sido utilizadas, suas formas sintéticas, utilizadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por maiores resultados. Ou seja, o atleta, além da eritropoetina que ele mesmo produz, ele também toma eritropoetina sintética. E com isso vai fazer o quê? Estimular ainda mais a produção de glóbulos vermelhos, ou seja, tem uma maior quantidade de glóbulos vermelhos.
E essa maior quantidade de glóbulos vermelhos vai aumentar a sua eficiência no transporte de oxigênio, porque a função dos glóbulos vermelhos é justamente isso, porque os glóbulos vermelhos são preenchidos de hemoglobina, e a hemoglobina é um pigmento vermelho que tem ferro na sua composição e que tem grande afinidade pelo oxigênio. Então, se ele toma eritropoetina sintética, aumenta a produção de glóbulos vermelhos, ou seja, aumenta a produção de hemácias, de eritrócitos, e, consequentemente, ele vai conseguir transportar mais oxigênio para os tecidos musculares, e isso ele vai intensificar o seu metabolismo aeróbico e seu rendimento no exercício, né? Na atividade esportiva. Então, no entanto, a administração de eritropoetina recombinante, sintética, portanto, no esporte foi proibido pelo Comitê Olímpico, lógico, né? Internacional. E seu uso considerado doping, lógico que é um doping, porque a pessoa que toma essa eritropoetina vai estar sintética, vai estar disputando com pessoas que não tomam de forma desigual, né? Eles vão ter uma vantagem. Então, uma eficiência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de, obviamente, de oxigênio para a maior produção de adenosina trifosfato, né, de ATP, que é a moeda de energia das células, inclusive das fibras musculares. As fibras musculares vão fazer respiração celular aeróbica, porque vão ter maior disponibilidade de oxigênio, porque tem mais hemácia, e, consequentemente, vão produzir mais ATP. E se vão produzir mais ATP, vão ter mais aporte energético para a contração muscular, ou seja, vai ter uma menor fadiga, vai ter um maior rendimento, ou seja, é uma trapaça, né? Então, a resposta, letra C, novamente, a letra C está na moda aqui no meu exercício, né? Na minha revisão. Então, vamos para mais uma questão. Então, essa questão diz o seguinte: os alimentos fornecem aos organismos a energia necessária para a realização de seus processos celulares e metabólicos. Verdade, o alimento fornece energia, né? O alimento fornece energia, e essa energia potencial química, e essa energia potencial química ela é liberada durante a respiração celular, né? E justamente é utilizada para fazer todas as nossas atividades, para eu dar aula para vocês assistirem a minha aula. Toda essa energia que a gente utiliza, inclusive para se manter vivo, vem dos alimentos, né? E os alimentos dispensam essa energia no momento da respiração celular, que é um catabolismo, né? Uma reação catabólica, né? Veja só. Também são fontes de matéria-prima para o desenvolvimento e manutenção do organismo. Sim, o alimento, além de ser energia, também é matéria. Energia para a gente se manter vivo e fazer nossas atividades, e matéria para a gente crescer e se desenvolver, né? Matéria orgânica, ok? Ora, eu era pequenininho e sou um pouco menos pequenininho, e isso acontece porque eu fui comendo e a comida foi me fornecendo matéria orgânica para eu poder crescer. Não cresci tanto, mas cresci, né? Então, a digestão é um processo fisiológico a partir do qual os alimentos são reduzidos, ou seja, os alimentos, as macromoléculas que eu consumo, são reduzidos, ou seja, quebrados, fracionados a pequenas partículas que podem ser absorvidas e podem ficar disponíveis para a utilização do nosso metabolismo, ou para fonte de energia, ou como matéria-prima para a produção de nossa própria matéria orgânica complexa, né? Para formar nosso corpo. Então, considerando-se o processo de digestão e o aumento e a estrutura do sistema digestório dos organismos, é correto afirmar que... Então, veja só, a digestão é justamente essa quebra, esse fracionamento das moléculas grandes em moléculas pequenas, né, no decorrer do trato digestório. Nós temos a digestão extracelular e a digestão intracelular. No caso de nós, mamíferos, de nós, vertebrados, e não só os vertebrados, mas dos cefalópodes em diante, ou seja, dos moluscos cefalópodes. Aí, além dos moluscos cefalópodes,
os artrópodes, ou seja, os insetos, os crustáceos, aracnídeos, os equinodermos, ou seja, a estrela do mar, os cordados, tanto os cordados protocordados quanto os cordados vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos nós fazemos digestão exclusivamente extracelular, seja a digestão, seja a quebra do alimento, o fracionamento do alimento, começa na cavidade digestória e termina na cavidade digestória, ok? E é absorvido os alimentos digeridos para dentro de nossas células. Mas os animais mais simplesinhos, como as esponjas, os quinidários, né? Os plateumintos, os nematódeos, ok? A digestão é diferente. No caso das esponjas, a digestão é intracelular, porque não tem sistema digestório. Agora, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos e a maioria dos moluscos, a digestão é extra-intracelular, ou seja, a digestão começa na cavidade digestória e se encerra nas células que revestem a cavidade digestória. Com base nisso, vamos ver o que está aqui para marcar como correto. A digestão intracelular ocorre totalmente no interior da célula, óbvio, intracelular dentro da célula, com utilização dos lisossomos, né? E o alimento fica armazenado em vesículas digestivas, né? Ou em vacúolos digestórios, né? Que é o lisossomo secundário. Repleto de enzimas digestórias, obviamente. Aqui está tudo certo até aqui. Então, este tipo de digestão é exclusivo dos organismos unicelulares, tais como os bactérias e protozoários. Veja, primeiro que bactéria não faz digestão intracelular, pelo motivo muito óbvio. As bactérias não têm lisossomos, né? As bactérias têm como único organelo os ribossomos 70S, né? As bactérias que são heterótrofas, elas são heterótrofas por absorção, elas absorvem do ambiente tudo digeridozinho, ok? Os protozoários fazem sim digestão intracelular, né? Já que eles têm lisossomos, né? Só porque não só os protozoários fazem digestão intracelular, organismos pluricelulares como as esponjas também fazem digestão intracelular, ok? Então por isso que está errado. Em alguns animais, por exemplo, poríferos e quinidários, o alimento é parcialmente digerido no meio extracelular e depois o processo é finalizado no interior das células que revestem a cavidade digestória. Veja só, se eu tivesse tirado poríferos daqui, estava totalmente correto. Se fosse assim, ó, em alguns animais, como por exemplo os quinidários, o alimento é parcialmente digerido no meio extracelular e depois o processo é finalizado intracelularmente. Verdade, porque os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos e boa parte dos moluscos faz digestão intracelular. O errado está aqui em acrescentar os poríferos nessa história, porque os poríferos não têm sistema digestório. Os poríferos não têm nada, né? Nem tecido. Então, a digestão nos poríferos é exclusivamente intracelular. Por isso que está errado. Okay? Letra C. O sistema digestório é dito incompleto quando ela possui apenas uma abertura. Verdade. Nós temos dois tipos de sistema digestório. Sistema digestório completo, como o nosso, que tem duas aberturas, boca e ânus, né? Sistema digestório completo surge nos nematóides. Dos nematóides em diante, todos têm sistema digestório completo. Ou seja, só quem tem sistema digestório incompleto, com apenas boca, são apenas os quinidários e os plateumintos, porque os poríferos não têm sistema digestório. Então, o sistema digestório é dito incompleto quando ele possui apenas uma abertura, que se comunica com o meio externo, através do qual os alimentos são capturados e os restos não digeridos são eliminados, ocorrendo em quinidários e plateumintos. Verdade, resposta da letra C. Mais uma vez, essa minha questão, meu exercício é viciado, né? Ele gosta de uma letra C. Pessoal, então com essa quinta questão eu encerro aí nossa revisão para o Enem. Espero que vocês obtenham sucesso, né, no Enem, né, e nos vestibulares tradicionais que vocês venham a fazer, né? O segredo é um só, não existe outro segredo, que é estudar, foco,
disciplina e que vai dar certo, galera. E lembrando que existe Enem esse ano, quer dizer, no caso vai ser em janeiro, né? Em janeiro, mas vai existir outros Enems, né? E também existem os vestibulares tradicionais, ok? Eu quero que vocês estejam aí no foco, com paciência e concentração, que tudo vai dar certo. Então, galera, até nosso próximo encontro. Qualquer coisa, viu? Qualquer dúvida, indagação, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Tchau, pessoal. Boa sorte.